Cultas e vinho verde. Duas mulheres, uma conversa e um bom vinho. Com Inês Menezes. Olá, mais um Cultas e Vinho Verde, podcast do Público, onde converso com mulheres que admiro e juntas descobrimos uma garrafa, castas, mas pouco. Hoje a minha convidada é Ana Alcubia, 45 anos, 4 filhos, formada em marketing, trabalhou no Universo Sonai durante anos, ajudou a lançar pelo menos 3 centros comerciais, até ser desafiada para vir desbravar esse mundo dos mercados time-out, Lisboa, Barcelona e Porto. Deixem-me só revelar que temos hoje uma garrafa aberta de Casa do Capitão Mor, Alvarinho de 2023, aromas e sabores elegantes a fruta de caroço e algum tropical, boca frutada, elegante e com frescura. Aproprio-me destas notas de prova, provando que não sou ainda uma expert na matéria. Ora, a convidada de hoje, que até há uns anos não era propriamente apreciadora de vinhos, hoje em dia sabe do que prova. Olá, Ana. Olá, Inês. Prazer. Tu não brincas em serviço quando te desafiam para um trabalho. Passas a vê-lo com um espírito de missão e de dedicação raros. Foi isso que aconteceu também com os mercados time-out? Foi exatamente isso. Eu costumo dizer que tenho 4 filhos saídos de mim e depois tenho mais 3 filhos que obviamente para mim foram projetos enormes e que fazem hoje em dia da minha carreira um momento que me deixa muito orgulhosa daquilo que aconteceu. Como é que sendo uma se pode fazer a diferença? A verdade é que é um trabalho de equipa. Seria muito injusto estar aqui a dizer que os mercados abriram esta ideia, surgiu por mim, nem pensar nisso. Ou seja, muitas vezes quando dou algumas palestras em universidades digo exatamente isso, que é, em vez de termos uma ideia muito boa, às vezes podemos só escolher uma pessoa muito boa e seguir a sua ideia. E foi um bocadinho o que aconteceu comigo. Eu passei da Sonai para ir trabalhar para a Time Out, para a revista Time Out, fazer o departamento de marketing na altura. E em 2010 o grupo Time Out, do qual nós éramos uma mera empresa de franchising, disse-nos, olha, têm que passar os conteúdos todos online gratuitamente. Vendíamos 10 mil revistas por semana nessa altura em Lisboa, que hoje em dia é um número assim estratosférico, e pensámos que íamos todos perder o emprego. Portanto, no fundo, sabíamos que os cliques em Portugal ainda não davam o revenue daquilo que era necessário, principalmente na altura. Ora, se tínhamos tanta capacidade para levar pessoas à cultura e aos espaços de restauração, etc., pela cidade, por que não abrirmos um espaço com o melhor de Lisboa? Essa ideia era para ter sido um espaço de 1000 metros quadrados, portanto um projeto todo ele muito mais humilde. Na realidade, o João Cepeda, que foi o grande mentor deste projeto, lembro-me do dia em que estávamos na janela do piso 1 do Mercado da Ribeira e disse, olha, todos os mercados vão entrar em concurso público e nós vamos concorrer a este, e ficarmos todos a olhar, porque era uma dimensão para a qual não estávamos... Era megalómano. Era uma dimensão para a qual não estávamos minimamente preparados, mas havia uma vontade conjunta tão grande de fazer coisas e de mudar a cidade que dissemos, vamos embora. Pronto, tivemos 4 anos para conseguir fazer aquele projeto, ganhámos o concurso público em 2010, nos finais de 2010, e só abrimos em maio de 2014. Não houve um banco que acreditasse na nossa ideia, portanto teve que ser com contratos comerciais, com garantias pessoais, que o projeto foi para a frente. Ou seja, não havia a hipótese B do projeto não ser um sucesso, porque senão hoje estaríamos todos a viver debaixo de uma ponte. E, portanto, o próprio projeto também tinha a obrigação de ser o melhor. Claro. Já que vocês andaram com o melhor de boca em boca. Não, isso sem dúvida que foi. Na altura tivemos uma ajuda absolutamente inacreditável, fosse pelos arquitetos, pelos Aires Mateus, fosse pelo Manuel Reis, através do Papa Sorda e do Rive Rouge, a Catarina Portas, com a Vida Portuguesa. Portanto, tínhamos aqui, no fundo, os grandes embaixadores da cidade também a quererem transformar aquele espaço, que passado um ano, e só passado um ano da sua abertura e do sucesso que mostrou, é que foi então comprado pelo grupo. Mas mesmo aí ninguém baixou os braços, e depois disso já abriram 13 novos mercados. Em todos eles posso dizer que há pequenos apontamentos de Portugal, sejam as cadeiras de Passos de Ferreira, sejam os azulejos, sejam os algodões.
seja, eles continuam a ser maioritariamente desenhados naquela cúpula branca que as pessoas veem quando olham para a fachada do Mercado da Ribeira, e essa equipa tem sempre o cuidado de levar um bocadinho de Portugal lá para fora. Ana, como é que se consegue dosear a ansiedade num projeto desta dimensão, com esta escala, quando sabes que não vai nascer amanhã, não é? Neste caso, 4 anos. Onde é que se enfia a ansiedade? Não, foi muito difícil, e a ansiedade foi sentida por todos na altura. Aliás, houve várias alturas em que se pensou em desistir do projeto, houve várias alturas em que se pensou que não iríamos conseguir. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, o grupo na altura até nos dizia: olha, eu acho que é uma loucura aquilo que vocês estão a tentar fazer aí em Portugal. E na realidade houve muitas fases deste projeto em que ele esteve parado, porque achávamos que não íamos conseguir ir para a frente. Mas depois, com a ajuda também de marcas portuguesas e com esses tais contratos comerciais, conseguimos primeiro abrir o piso 0 e depois sim concluir o piso 1, e está ali a maior atração da cidade de Lisboa, 4 milhões de visitantes, mais de 50 milhões de euros de faturação por ano. Portanto é um orgulho, e devia encher de orgulho todos os portugueses e essencialmente todos os lisboetas. Já que pegamos nos números, tens ideia de que percentagem temos aqui de turistas e de portugueses? Sim. Tenho. Basicamente, numa média anual andaremos, claro que há meses em que temos mais locais e há meses em que temos mais turistas, mas eu diria que anda nos 70-30, ou seja, 70% turistas, 30% locais. A verdade é que esses 30% são quase a cidade inteira de Lisboa. Portanto, no fundo, o que nós temos é um excesso de turistas dentro do mercado. Eu ia perguntar se os turistas nunca são em demasia. Não são, o Time Out Market sempre posicionou ao lado dos lisboetas nessa questão, ou seja, nós não consideramos positivo para a cidade uma invasão total e constante do turismo. Acho que temos de ter um turismo de qualidade. Fazemos muito por isso todos os dias, mas essencialmente gastamos todo o nosso orçamento de marketing a falar com locais, ou seja, a nossa intenção é sempre continuar a atrair os lisboetas, até para a preocupação que temos com o mercado tradicional, que para nós é fundamental, que continue a ter um vigor e uma energia muito difícil, depois da abertura de grandes redes de supermercados, obviamente, mas que para nós é essencial que os locais continuem a frequentar o mercado de uma forma geral, que não seja só para ir ao Time Out Market, mas também para ir ao mercado tradicional, que para nós é fundamental continuar a manter o DNA do espaço e daquilo que faz o Mercado da Ribeira. Alguém que te conhece muito bem dizia que tu és mesmo assim, quando tens um projeto pela frente, o agarras como se fosse teu, e pensando agora até mais no universo ainda da Sonai, quando tu ajudas a lançar estes centros comerciais, o que é que te faz? É esse espírito de missão? Porque penso que muitas vezes há uma certa negligência da nossa parte, nós todos enquanto trabalhadores, quando estamos numa estrutura grande, não é? De acharmos que, portanto, não sendo nosso, podemos se calhar não dar assim tanto. Tu dás muito de ti mesmo, já percebi. Dou sempre imenso, e é uma característica que tenho desde sempre. Gosto muito pouco de perder tempo na vida, ou seja, e sinto quando as coisas não têm uma vontade muito grande do meu lado, prefiro não as fazer. Portanto, no fundo, mesmo na Sonai e mesmo numa estrutura muito grande, sempre tentei marcar um bocadinho a diferença. Contar-te aqui uma história engraçada. Lembro-me da sala de reuniões em que se começaram a rir quando eu disse que era preciso chamarmos um sushi para... Estamos a falar, eu trabalho há 18 anos na Time Out, portanto imagina os anos a que isto não foi, e lembro-me de nessa altura pensar, caramba, eles não estão a ver o futuro, mas isto vai ser definitivamente o futuro. Mas devo 50% de tudo aquilo que eu sei, devo a essa escola, e a Escola Sonai foi fantástica, também um bocadinho nesse espírito de missão e de vestir a camisola, que aliás é uma entidade subejamente conhecida por imprimir essa forma de estar nas pessoas. E por falar em futuro, durante a pandemia foste tirar um curso de inteligência emocional na liderança, é mais ou menos isto? É isso, exatamente. É a chave hoje em dia, a inteligência emocional. Quem não a tem ou não percebe a sua importância está longe de compreender a evolução do mercado de trabalho também.
Está muito longe, está a anos-luz, ou seja, no fundo eu acho que nós vamos todos ser substituídos pelas máquinas, na inteligência artificial, sem dúvida, ou seja, aquilo que é o meu conhecimento e a minha cultura geral vai valer muito pouco em função da minha capacidade de me relacionar com os outros e portanto, na liderança isso é tudo. O mais difícil de qualquer gestor, parece-me a mim, em qualquer entrevista que vais fazer, é sempre a questão dos recursos humanos. E criar boas relações e ter bons funcionários numa empresa é absolutamente fundamental. E para isso é necessário criar não só uma política de felicidade, que agora está muito na moda nas empresas falar-se sobre felicidade. Eu acho que a empresa nunca se pode substituir à vida pessoal, mas na realidade há que criar acima de tudo esperança, mérito, ou seja, as pessoas têm que sentir que também elas fazem parte de alguma coisa e dessa roda motor que, no caso daquilo que eu faço hoje em dia, é tomar conta de um comboio em alta velocidade todos os dias começam de uma forma e nunca sabemos como é que terminam. Mas a realidade é que quando as pessoas se entregam a uma organização, tudo é substancialmente mais fácil. Como é que isso se faz? Só mesmo através da inteligência emocional. Uma coisa básica que tenhas aprendido nesse curso? Que não devemos esconder as emoções. Há aqui uma tendência de pensar que a inteligência emocional é estarmos sempre impecáveis e sermos um capa constante e na realidade não é nada disso. Há momentos para tudo na vida, obviamente, os momentos em que fazemos uma autoconsciência, não é, daquilo que somos e que há que viver as tristezas também e há que viver os medos e há que enfrentá-los e na realidade isso é o mais importante. Portanto, ao contrário daquilo que muitas vezes apontam às mulheres, que é ela é extremamente emocional em relação às coisas. Eu tinha um bocadinho esse problema com o grupo Time Out, sendo anglo-saxónico, e respondia-lhes sempre: o Cristiano Ronaldo chora de cada vez que leva um cartão vermelho e não deixa de ser o melhor jogador de futebol do mundo. Portanto, claro que a emoção está sempre ligada à entrega e no fundo as emoções aparecem exatamente por aí. Tu que enquanto mulher passas uma imagem de força, de disciplina e força, trazes também a tua vulnerabilidade para esse dia-a-dia no trabalho? Completamente. Aliás, foi uma grande mudança que quis imprimir nas minhas equipas, foi partilhar com eles que estou cansada ou que me estou a sentir frustrada em relação a alguma coisa. Isso tem sido essencial, porque no fundo acabamos por ser o apoio uns dos outros. E se eles sentirem que eu tenho a vontade para fazer isso, na realidade eles fazem-no também e eu estarei lá para lhes poder dar o apoio certo na altura certa também. Lembro que nesta conversa aqui no Cultas e Vinho Verde estamos a provar este Alvarinho Casa do Capitão Mor de 2023. O que é que tu querias ser quando eras miúda, Ana? Olha, eu queria ser os homens do presidente. Isto tem assim uma história por aí que eu acabo por tirar. Relações Públicas e Publicidade, ou seja, na altura era a única licenciatura que chegava mais próximo disso, mas alguma desilusão com a política retirou-me dessa vontade e, portanto, depois acabei por entrar muito mais para o lado do marketing e depois para a gestão e acabei por abdicar. Que miúda é que tu eras? Muito decidida, muito obstinada? Sim, mas ao mesmo tempo muito criativa e muito... sentia que as profissões normais e que toda a gente desejava ter não eram propriamente aquelas em que eu queria estar. Portanto, nunca me senti vontade de ser advogada ou médica, não era por aí. Queria mesmo sempre tive vontade de mudar um bocadinho o mundo, isso sim, sem dúvida alguma. Tu és mãe de 4 filhos, és filha única? E querias ter uma família grande, dá para ter mão em tudo e ainda em cima disto gostar de conviver, dançar, agora provar vinhos também. Aliás, eu acho que é fundamental que isso tudo aconteça ao mesmo tempo e é uma das coisas que falo também em programas de mentoria com mulheres mais novas, que é nunca abdiquem de nada na vossa vida, ou seja, no fundo não pode ser incompatível um bom trabalho, um trabalho que nos deixe felizes, com uma boa vida pessoal. É natural que durante todo o tempo da sua carreira profissional existam altos e baixos na sua vida pessoal também, mas a realidade é que há tempo para fazer tudo. Há criar uma agenda. Eu não sou uma pessoa extremamente organizada, mas não és? Não sou de todo, mas diria tenho criado. À partida que és muito organizada, não?
Não sou, mas até por isso fui obrigada a criar muitas to-do lists, ter os meus calendários sempre atualizados e, por exemplo, tenho um dia por semana onde janto sempre com o meu marido, só nós os dois. Não se deve adiar a questão da maternidade. Percebemos hoje em dia, falando com muitas mulheres, olha, muitas mulheres que passam por aqui que adiaram a maternidade por causa da carreira. Não, acho que se deve ser mãe quando se quer, ponto. Agora, se é mais cedo, se é mais tarde, acho que tem a ver com cada uma de nós. Acho que não é preciso ser mãe para ser uma mulher completa. Não tenho esse tipo de crenças. Acho que as mulheres, acima de tudo, devem ser livres de fazer aquilo que acham que deve ser feito na altura certa para elas, obviamente. Será que a nossa liberdade está ameaçada enquanto mulheres? A nossa liberdade está francamente ameaçada. Eu acho que já tivemos dias substancialmente mais esperançosos do que aqueles que estamos a viver hoje em dia. Ainda este fim de semana havia um documentário em que os homens estão 5 vezes a votar mais na extrema-direita do que as raparigas e isso deixa-me muito preocupada, até porque tenho 3 raparigas mais velhas e depois, sim, o último, um rapaz. O que é que se passa a 3 mulheres ainda jovens? Existe aqui, nesta fase, eu acho que as nossas mães foram talvez as primeiras a ter aqui um choque gigantesco com o facto de terem que conciliar a sua vida profissional com a sua vida pessoal. A nossa geração já nos permite aqui outras coisas, já tivemos aqui a hipótese de criar outras coisas, de pedir ajuda, de contratar pessoas para ajudar em casa, etc. Portanto, já tivemos aqui outro género de possibilidades. Eu acho que hoje em dia estamos a voltar um bocadinho atrás. Tenho uma amiga que trabalha numa agência com pessoas muito novas que diz que nesta altura tem 2 géneros de miúdas a trabalhar com ela, as que dizem só estou à espera de encontrar o homem que me sustente, ou as que dizem eu não quero ter filhos porque todo o dinheiro que eu ganhar vai ser para eu gastar. E como nunca gostei de extremos, acho que temos que começar a trabalhar exatamente aqui no meio termo e continuarmos um bocadinho aquilo que foi feito pela nossa geração, que é um bom balanço entre aquilo que é uma vida profissional e uma vida pessoal felizes e completas. Sentes-te uma mulher num meio profissional de homens ou nem por isso já? Na minha equipa aqui em Lisboa não, aliás somos imensas mulheres, o que me deixa muito contente. Tu és VP Ibérica, não é? Exato. Isso. Portanto, és vice-presidente da parte ibérica dos mercados da Time Out. Nós quando vendemos o Time Out Marca de Lisboa ao grupo, depois foram abertos mais 13 mercados e, portanto, com isso, internacionais, Nova Iorque, Chicago, Boston, Montreal, Dubai. Já estiveste em todos? Praticamente. E, portanto, com isso, obviamente, cresceu muito a equipa internacional e, sim, nessa equipa são substancialmente mais homens. Portanto, sim, sinto-me uma mulher no meio dos homens. E foi sempre fácil ou difícil ou foi... nunca te sentiste à parte pelo facto de seres mulher? É assim, eu nunca me senti à parte por ser mulher, porque os resultados sempre falaram um bocadinho mais alto e, portanto, sempre me preocupei muito mais com as pessoas abaixo de mim do que com as pessoas acima de mim. Tem mais a ver com isso. E como os resultados foram sendo sempre muito positivos, seja em Lisboa, seja agora com a abertura do Porto, que é um fenómeno e um sucesso enorme, nunca me preocupei muito com isso, nem nunca dei muita atenção. A verdade é que as coisas nunca são iguais. Estás a fechar um contrato de um patrocínio que se calhar é milionário e não sei, há qualquer coisa dentro de nós que está a pensar, ainda tenho que passar no supermercado e comprar iogurtes, senão amanhã não tem lanche para levar para a escola. Os iogurtes vêm sempre cortar com o romantismo, não é? Exatamente, vêm sempre acabar com o romantismo. Deixa-me trazer aqui um dado mais íntimo, mas muito curioso. Eu julgo que casaste em 2014. Exatamente. Pensavas que ias para uma entrevista do Expresso e afinal foste para o teu casamento e não sabias. Exatamente. Foi isto mesmo que aconteceu. Sou provavelmente a única pessoa que casou de surpresa, pelo menos que eu conheço aqui à minha volta. Foi espetacular. Foi o dia mais feliz da minha vida até hoje. Sim, como é que isto aconteceu? Fiquei quase com aquela inveja boa de perceber como é que alguém que foi o teu marido, o João, desenhou tudo isto sem tu saberes.
Pronto, para já há aqui um dado que é super importante, é que era o segundo casamento para qualquer um de nós. Portanto, eu sei que a maioria das pessoas ia odiar ter um casamento de surpresa, porque no fundo quer organizar tudo, tem uma imagem a que quer corresponder, e aqui já era um segundo casamento. Mas o João é muito isso, não é? O João é uma pessoa com ideias espetaculares e pensou nessa surpresa que na realidade para mim me deixou extremamente nervosa na altura. Quer dizer, como é que aconteceu? Tu pensavas realmente que ias para uma entrevista? Sim, eu achava que ia para uma entrevista do Expresso. Estava com uma colega que esteve o tempo todo a tentar entreter-me enquanto arranjavam tudo na Vica do Sapato. Portanto, casámos na Vica do Sapato, e quando cheguei lá não podia ter ficado mais surpreendida. Estava tudo smoking e vestido comprido à espera que eu vestisse o vestido de noiva. Tiveste tempo para isso? Tive, deram-me 1 hora para me arranjar, graças a Deus, porque eu ia imagina, acho que ia com um casaco de penas, e na altura foi em fevereiro, portanto estava bastante frio, e portanto pensava em tudo menos no facto de casar nessa altura. Nós vivemos num mundo eu costumo dizer, de excessos a todos os níveis, mas de muita abundância, enfim, para os que podem, evidentemente, mas sobretudo nós temos hoje muita oferta, não é? E no entanto, é capaz de nos faltar a surpresa. Sem dúvida. O fator surpresa, e voltando aqui um bocadinho até à questão da gestão emocional, também tem a ver com isso, o facto de nós conseguirmos, de alguma forma, ter o conhecimento para ainda conseguirmos surpreender as pessoas, sejam elas os nossos funcionários, sejam eles os clientes. Acho que é fundamental, seja nas relações, acho que é fundamental termos esse conhecimento para podermos continuar a surpreender as pessoas. Tu trabalhaste muitos anos com o teu marido antes de ser teu marido, o João Cepeda. É possível misturar aqui os iogurtes com a vida laboral? Olha, eu dizia muitas vezes ao grupo, o grupo quando nos comprou falava muito sobre isso, não é? E agora como é que vai ser? Vocês são um casal, e eu dizia-lhes, olha, eu trabalho com ele há muito mais anos do que somos um casal. Portanto, para mim, acreditem que é muito mais difícil viver com ele do que trabalhar com ele. Portanto, no fundo, a minha experiência com o João tem 18 anos e somos casados há 11, portanto é uma diferença ainda substancialmente grande. E ainda conseguem levar a surpresa para casa? Claro que sim, claro que sim. Sim. É sempre a ele que pedes um conselho profissional? Sempre. A ele e à minha mãe, sem dúvida, e aos meus filhos também. Aliás, acho que faz parte um bocadinho da felicidade que temos como família, que partilhamos muita coisa uns com os outros, e às vezes mesmo com alguma dificuldade de entendimento da parte deles por serem mais pequeninos. A realidade é que há sempre ali qualquer coisa que nos vai ficar, que eles nos disseram e que no fundo tem importância para nós. Sendo tu uma mulher de pulso, bem-sucedida, que conselho podes deixar, sobretudo às mulheres, não é? Uma vez que este é um programa virado para um universo mais feminino, nós falamos muito do talento e do mérito, também entra a sorte nesta equação? Sabes que não sou uma pessoa de muita sorte, aliás, pelo contrário, sou capaz de comprar uma impressora igual à tua e a minha de repente não funciona. Já me aconteceu variedíssimas vezes na vida. Não sou uma pessoa de muita sorte. Acho que a sorte se constrói imenso. Acredito que, claro, que não partimos todos da mesma linha da partida. E no meu caso venho de uma família de classe média, portanto nem sequer é por aí, mas a realidade é que acho que o mérito e o facto de construirmos muito vontades que temos dá sempre frutos, sempre frutos. Isto serve para mulheres e homens, evidentemente, mas, ou seja, vale a pena batalhar pelas coisas em que acreditamos e que queremos? Sem dúvida alguma. No caso das mulheres, acho que ainda temos uma aptidão um bocadinho maior, porque temos uma inteligência emocional acima da média. É verdade isso, da inteligência emocional. É verdade. Vamos brindar com esta Casa do Capitão Mora, a que é, Ana? Olha, vamos brindar, podíamos brindar, sabe, a partir dos 40 é muito natural as pessoas dizerem já não tenho, já não tenho tempo para fazer amigos novos e na verdade és uma amiga nova e gostava de brindar a isso, mas acima de tudo, e porque acho que é importante passar esta mensagem, hoje gostava de brindar às mães dos rapazes,
porque essas sim vão ter muita dificuldade com tudo a que eles têm acesso nas redes sociais, em dar-lhes a entender que o melhor que lhes pode acontecer na vida é estarem ao lado de mulheres cultas e de preferência que bebam vinho verde. Repara que como eu já ultrapassei há uns anos os 50, já só peço saúde, não é? Pronto. São etapas diferentes. Ana, muito obrigada por teres vindo aqui a este podcast do Público, Cultas e Vinho Verde, um podcast que tem o apoio da Comissão de Viticultura da região dos Vinhos Verdes. A produção é da Inês Bernardo, genérico da Alexandra Gonçalves, sonoplastia do Miguel Sousa, a coordenação de podcasts do Público é da responsabilidade do Amilcar Correia. Nós voltamos para a semana. Cultas e Vinho Verde, com Inês Menezes.